de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E nesta quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do Ofício das Leituras, na Liturgia das Horas, é tirado do Tratado sobre os Mistérios de Santo Ambrósio Bispo, do século IV da nossa era cristã, e traz como título: A água não purifica sem o Espírito Santo. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Anteriormente, fora-te recomendado não creres apenas no que vias, para que não viesses a dizer: é só isto o grande mistério que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem suspeitou o coração do homem? Vejo águas, eu as via diariamente. Águas assim, onde tantas vezes entrei e nunca fui purificado. É que irão me purificar? Por aí ficas sabendo que a água sozinha, sem o Espírito Santo, não purifica. Leste igualmente que os 3 testemunhos no batismo são um só: a água, o sangue e o Espírito. Porque se retiras um deles, já não há o sacramento do batismo. Pois o que é a água sem a cruz de Cristo? Um elemento comum, sem qualquer força de sacramento. Também sem água não há mistério do novo nascimento. Se alguém não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O catecúmeno já antes tinha fé na cruz do Senhor Jesus e por ela for assinalado, mas se não for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não poderá receber a remissão dos pecados, nem acolher o dom da graça espiritual. Naamã, o sírio, no Antigo Testamento, mergulhou 7 vezes. Tu, porém, foste batizado uma vez em nome da Trindade. Confessaste o Pai, lembra-te do que fizeste. Confessaste o Filho, confessaste o Espírito. Observa a ordem. Nesta fé morreste para o mundo, ressuscitaste para Deus. Como que sepultado no elemento primordial do mundo, morto ao pecado, ressuscitaste para a vida eterna. Crê, portanto, não se tratar de simples águas. Com efeito, mesmo o paralítico da piscina probática esperava um homem. Que homem a não ser o Senhor Jesus, o nascido da Virgem, cuja mera sombra da vinda curava um ou outro, mas cuja realidade agora já cura a todos? É Jesus a quem o paralítico esperava para descer, aquele mesmo de quem disse o Pai a João Batista: sobre quem vires o Espírito descer do céu e repousar sobre ele. É este o que batiza no Espírito Santo. João também deu-lhe testemunho, dizendo: eu vi o Espírito descendo do céu em forma de pomba e repousando sobre ele. Aqui igualmente nós nos perguntamos: por que o Espírito desceu qual uma pomba? Para que visses e compreendesses como também aquela pomba, solta da arca pelo justo Noé,
era figura desta que desceu sobre o Cristo, e assim reconheceres o tipo do sacramento. Há ainda algo que te faça duvidar? E no entanto o Pai te clama com toda evidência no Evangelho: este é o meu Filho, em quem pus minha complacência. Clama igualmente o Filho, sobre quem o Espírito Santo se mostrou em forma de pomba. Clama do mesmo modo o Espírito Santo, que qual pomba desceu. Clama por sua vez Davi, voz do Senhor sobre as águas. O Deus de majestade trovejou, o Senhor sobre as muitas águas. A Escritura te atesta que diante das preces de Jerobaal desceu o fogo do céu, e outra vez pelas súplicas de Elias vejo um fogo consagrar o sacrifício. Não atentes para o mérito das pessoas, mas para o serviço dos sacerdotes. Ora, como respeitas a Elias, considera também os méritos de Pedro ou de Paulo, que nos entregaram este mistério recebido do Senhor Jesus. Para os do Antigo Testamento era enviado o fogo visível, a fim de que crescem. Em nós que cremos, o fogo opera invisível. Para aqueles desceu o Espírito em figura, e para nós ele se torna realidade. Crê, portanto, que invocado pelas preces dos sacerdotes, aí está presente o Senhor Jesus, que disse: onde quer que estejam 2 ou 3, aí estou eu. Quanto mais onde está a igreja, na qual existem os mistérios, ele se dignará a conceder a graça de sua presença. Desceste, pois, as águas do batismo. Recorda-te do que respondeste, que crês no Pai, crês no Filho, crês no Espírito Santo. Não disseste: creio no maior, no menor e no último, mas com a mesma palavra te comprometeste a crer no Filho, exatamente como crês no Pai, e a crer no Espírito, exatamente como crês no Filho, com esta única exceção, que confesses a fé na cruz, que é só do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, continuamos ouvindo Santo Ambrósio nos falando dos mistérios que desembocam no grande mistério do batismo, do banho da regeneração. Aquele que nos faz filhos de Deus, aquele que nos marca de modo indelével para sempre como filhos adotivos do Pai. E hoje nós vemos esse belo texto de Santo Ambrósio que nos mostra os 3 elementos importantíssimos para que haja o batismo: a água, a cruz e o Espírito. A água que não tem sentido algum se ela não estiver marcada pelo Espírito, se ela não estiver tocada pelo Espírito. A invocação dos sacerdotes como instrumentos de Deus que clamam a presença do Espírito Santo sobre a água a torna diferente, apta, propícia para o sacramento. Mas junto da água é preciso a cruz. Afinal, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que se dá o batismo realmente válido. A cruz de Cristo, que marca no sinal da Trindade a santificação da água. E o Espírito Santo, sem o qual a água é água somente. Mas a água é um elemento importante, porque sem água não há banho.
E o banho da regeneração se dá então na água santificada pela presença do Espírito Santo, tocada pelo Espírito Santo, que é derramada sobre aquele que busca ser discípulo de Cristo, em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse mistério nos lembra muito bem Santo Ambrósio, ali no século IV. É um mistério que é guardado pela Igreja. A Igreja é um instrumento eficaz nas mãos de Deus para que esse mistério realmente aconteça na vida daqueles que o buscam. E nesta quarta-feira, meu irmão, minha irmã, rezemos juntos a Nossa Senhora, confiando na intercessão da Mãezinha do Céu, certos de que ela conduz a Jesus nossos pedidos, preces e agradecimentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma quarta-feira abençoada, repleta da presença de Deus e da oportunidade de se fazer o bem. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.